Olá a todos, então se tu ainda não me conheces, o meu nome é Bernardo e eu faço vídeos sobre lifestyle, moda e algumas viagens. E no vídeo de hoje eu vou falar da minha experiência e da minha viagem a Marrocos. Para quem não sabe, eu fui a Marrocos, mais propriamente a Marrakech, este verão passado. E uma subscritora pediu para eu fazer um vídeo sobre a minha experiência em Marrocos e, portanto, aqui estou eu para fazer esse vídeo. Eu espero bem que vocês gostem e que este vídeo seja útil e, sem mais demoras, vamos começar com o vídeo. A dizer, eu fui a Marrocos agora este verão passado, mais propriamente em agosto, e já era uma viagem que eu queria fazer há imenso tempo, porque eu vi aquelas fotos no Instagram de coisas completamente diferentes e que eu não estou habituado no meu país, e portanto eu queria ir mesmo a Marrocos por ser, mais propriamente a Marrakech, por ser uma coisa tão diferente e que eu não vejo aqui no meu país. E eu desde já posso dizer que Marrakech foi sem dúvida a melhor viagem que eu fiz e a viagem que eu quero mesmo repetir. Em termos de melhor altura do ano para vocês irem a Marrakech, eu sem dúvida alguma que não aconselho vocês a irem em agosto, tal como eu fui, porque se eu abrisse um ovo e se eu metesse na estrada o ovo, literalmente que fritava, a sério, eu apanhei dias com 53 graus e portanto eu acho que se faz uma viagem é para nós conseguirmos andar e para nós conhecermos a cidade a andar. E sinceramente eu não aconselho vocês irem em agosto, porque tal como cá em Portugal, em agosto lá também é verão, portanto eu apanhei 53 graus e portanto, para ser sincero, a mim não foi um entrave para que eu não conhecesse bem Marrakech, mas sem dúvida que se vocês vão com crianças ou se vocês vão com pessoas um bocadinho mais velhas, eu não aconselho mesmo vocês irem em agosto, portanto vocês devem ir lá para a primavera, lá para o outono ou o inverno. Não vão em agosto, não façam como eu, porque vai-vos dificultar um bocadinho a vossa ida. Não dificultou muito porque não houve nada que eu deixasse de fazer por causa do calor, mas eu acho que se vocês forem noutra altura do ano vão aproveitar mais. Em relação a preços, eu fui através da TAP e eu paguei 250 € ir e vir, mas eu marquei a viagem com muito pouca antecedência e, portanto, eu depois a conversar com alguns amigos que já tinham estado em Marrakech, eu cheguei à conclusão que realmente as viagens para Marrakech são muito mais baratas se nós conseguirmos pagar com antecedência. Rondam em torno de 140, 120. Portanto, com quanto mais antecedência vocês comprarem a viagem, melhor, e assim conseguem viagens mais baratas. Em relação à língua, eles falam francês, mas eles entendem tipo todas as línguas e todas as línguas possíveis. Eu lá falava tipo uma mistura de francês com inglês, com espanhol, com português, e eles arranham tudo, a sério. O povo marroquino, eu acho que eles falam mesmo todas as línguas. Se vocês falarem português, eles vão entender. Se vocês falarem inglês, eles vão entender. Se vocês falarem francês, melhor ainda, porque eles falam francês. Portanto, vocês podem falar mesmo a língua que vocês quiserem, e a língua, sem dúvida alguma, que não é nenhum entrave. Vocês conseguem comunicar mesmo de qualquer maneira e é super fácil e eles entendem tudo. E a sério, o povo marroquino é um povo que eles conseguem tudo, eles entendem tudo e não há mesmo dificuldade nenhuma em falar com eles. Eu fiquei 7 dias, eu acho que 7 dias dá perfeitamente para vocês verem a cidade de Marrakech. Eu só tive pena de não conseguir ir ao deserto, porque para vocês irem ao deserto a viagem dura cerca de 7 dias e depois vocês têm de ficar lá no deserto para aí 2 dias, portanto não ia compensar eu ir ao deserto. Portanto, eu quero muito voltar a Marrakech e quero muito ir novamente, e quero muito ir ao deserto, mas no tempo que eu fui, eu acho que não ia dar para ir ao deserto, porque foi 7 dias, incluindo a partida e a chegada, portanto ia ficar assim um bocadinho apertado e, portanto, nós decidimos que nós íamos para Marrakech, íamos conhecer mais a cidade e depois, futuramente, quem sabe, se eu vou voltar novamente a Marrakech e aí sim vou conseguir ir passar uma noite ao deserto, mas deve ser mesmo uma das melhores experiências
da vida deve ser mesmo passar uma noite no deserto e ver aquele nascer do sol. Eu fiquei instalado num riad. Para quem não sabe, um riad é os hotéis típicos de Marrocos, de Marrakech. E eu fiquei num riad mesmo perto da Medina. E eu adorei ficar nesse riad porque tem mesmo a arquitetura marroquina e vocês parecem mesmo que estão num conto de fadas. Parece mesmo que estão naquele conto do Aladino. Porque a arquitetura é mesmo marroquina, é mesmo uma arquitetura islâmica. E a sério, eu adorei o riad acima de tudo porque ele era super central, ele era super bom e no fundo foi super barato. Vou deixar o link aqui do riad onde eu fiquei aqui em baixo para vocês irem ver e para vocês conseguirem também simular um bocadinho. E portanto, eu fiquei num riad que era super central e eu adorei. E a senhora do riad foi super amável, a sério, eu adorei tudo. E o pequeno almoço daquele riad era tipo assim, 5 estrelas. E nós andávamos sempre a pé e por isso é que eu sempre que eu faço uma viagem eu gosto de andar a pé porque é a andar a pé que vocês conhecem as coisas e portanto eu raramente, nós nunca andámos de táxi, só andámos de táxi uma vez que foi quando nós fomos ao Jardim Majorelle, que era um bocadinho longe e aí nesse dia estava tipo 50 e tal graus e nós para lá fomos a pé, mas depois para cá nós tivemos de apanhar um táxi. Em termos de moeda, os marroquinos usam o dirham e vocês conseguem converter geralmente assim. Eu fazia sempre assim, eu pensava tipo 10 euros corresponde a um dirham. Vocês tiram sempre um zero ao euro e depois vocês conseguem logo converter com o dirham. E eu troquei o dinheiro lá no aeroporto de Marrakech porque eu pesquisei bastante na internet e cheguei à conclusão que era mais favorável eu trocar lá o dinheiro. E eu não sei ao todo quanto dinheiro é que eu levei para gastar lá, mas acho que foi para aí uns 250 euros. Não sei. Eu acho que não foi muito dinheiro que eu gastei. Não sei quanto dinheiro é que eu gastei. E uma das coisas que vocês têm de fazer obrigatoriamente em Marrakech é vocês irem à praça que tem aquele nome esquisito, que eu vou meter aqui um nome, que é a praça Jemaa el-Fna. Será que é isso? Então, e essa praça é basicamente onde tudo acontece e é onde vocês vão comprar as tais lembranças para toda a família e é onde vocês vão comprar algumas coisas também para vocês. E o que eu aconselho é vocês nunca aceitarem o primeiro preço que vos dão. A sério, eu até ir para Marrocos eu não sabia que eu era tão bom a regatear preços, mas a verdade é que eu sou tipo daqui a regatear preços e eu conseguia tipo descontos super bons. Vá falar com os vendedores e isto é mesmo assim, vocês têm de falar com os vendedores e têm de ter paciência porque eles vão sempre baixar o preço porque o que eles querem é vender e portanto vocês conseguem sempre assim descontos tipo super bons. Se vocês tiverem alguma paciência. E o que eu fazia era começar sempre a falar com eles e dizer que estava muito caro e até dizia que o meu país estava em crise e isso tudo e não sei o quê. E eles falavam e eles falavam do Cristiano Ronaldo e não sei o quê, não sei o que mais. E a verdade é que depois de alguns minutos de conversa eles baixavam sempre os preços. E quando eles não querem baixar o preço, o que vocês fazem é virar as costas e começam a andar e depois eles vão atrás de vocês e dizem que afinal podem comprar o artigo com o preço que vocês queriam comprar e portanto é super fácil, vocês têm de ter paciência. E eu era tão bom a regatear preços que até naquelas bancas de sumos que também existem lá na praça, que é tipo outra coisa que vocês têm de fazer, os sumos são brutais. Eu até nessas bancas eu regateava, eu fui com duas amigas e elas foram antes de mim pedir um sumo e elas pagaram cada uma 1 euro pelo sumo e depois o Bernardo foi a seguir e começou a regatear o preço do sumo e pagou apenas 50 cêntimos. É verdade, eu paguei metade do preço que elas pagaram. Vocês, em Marrocos, vocês têm de regatear tudo. Então, e outra coisa que vocês também têm que fazer é vocês aproveitarem os rooftops, que existem super e imensos rooftops em Marrakech e vocês têm de aproveitar para ir aos rooftops, beberem assim uma bebida e passarem assim um final de tarde e verem o pôr do sol em Marrakech. Eu gostei imenso do rooftop chamado Nomad, um rooftop brutal que tem uma decoração super bonita e é mesmo no centro da praça e tem uma vista brutal sobre a cidade. É mesmo vocês pesquisarem um pouco antes de irem para Marrakech e vocês conseguem descobrir rooftops brutais
e restaurantes também assim com uma vista ótima sobre a praça e sobre Marrakech. E portanto, irem a rooftops é sem dúvida outro conselho que eu tenho para vos dar. Outro sítio que eu também acho que vocês têm mesmo obrigatoriamente de ir é ao Jardim Majorelle, que para quem não sabe é um jardim que foi comprado pelo Yves Saint Laurent e que tem uma coleção de cactos e de plantas exóticas tipo incríveis, a sério. Vocês entram naquele jardim e parece que estão num oásis no meio da cidade. É mesmo um dos sítios mais bonitos e que eu mais gostei de ir em Marrakech. Eu não consegui saber quanto é que custa a entrada do Jardim Majorelle e também já não me lembro, mas eu acho que se vocês conseguirem pesquisar na internet, vocês conseguem saber quanto é que foi o preço ao certo. Mas é sem dúvida também um sítio que vocês têm mesmo de ir. E se vocês gostarem de arte e se vocês gostarem de moda, tentem também ir à Fundação Yves Saint Laurent, que também é lá no Jardim Majorelle. O sítio que eu aconselho vivamente vocês a irem a um restaurante que se chama o Le Jardin, que é assim um restaurante que fica no meio dos souks, no meio do mercado. Vocês entram assim por uma porta bem pequena e, a sério, vocês entram lá dentro e parece mesmo também um oásis, que é assim um jardim todo em tons de verde e é super fresco e é muito engraçado porque eles têm lá tartarugas a andar à solta e eu adorei mesmo o sítio e eu comi lá uma salada de atum. A sério, foi tipo a melhor salada que eu comi na minha vida. Era super boa. Os preços aí nesse sítio é um bocadinho mais elevado, mas basicamente é os preços que são praticados cá em Portugal. Tinha sítios mais giros e isso com uma decoração diferente e que estão na moda, vocês obrigatoriamente vão pagar um bocadinho mais porque estão a pagar também um bocado o espaço em si e portanto, mas este sítio também foi um sítio que eu adorei ir e vocês conseguem passar assim uma tarde com os vossos amigos e isso, a conversar e a beber assim uns chumos e isso, e portanto é outro sítio que eu também aconselho vocês a ir. Este também tem mesmo de ir e que eu adorei ir foi o Palácio da Bahia, que é um palácio que é do século XIX e que tem cerca de 150 quartos. Infelizmente ele está todo vazio, mas eu aconselho irem porque é apenas €1 a entrada e tem tipo, vocês conseguem observar a arquitetura que é tipo lindíssima e o palácio é todo em tons de azul e amarelo. Tem tipo imensos azulejos azuis e amarelos e a sério, tem uns átrios lindos, assim uns átrios com umas fontes lindíssimos e portanto quem gosta de arte e de um bocadinho de história, acho que é um sítio que vocês também têm obrigatoriamente de ir e que eu gostei imenso. E outro palácio que vocês também têm de ir e é obrigatoriamente irem é o Palácio El Badi, que foi um palácio que foi construído no século XVI por um sultão para comemorar para comemorar a vitória dos marroquinos contra os portugueses. O palácio é do século XVI e hoje em dia está em ruínas, mas eu acho que se vocês são aquelas pessoas que gostam de história e se gostam de história e de arte, acho que é um sítio também que vocês têm mesmo de ir. E eu fui e eu gostei imenso, para ser sincero, eu gostei mais do Palácio da Bahia do que deste palácio, porque este palácio aqui está mesmo todo em ruínas. Mas também é um sítio que vocês têm mesmo de ir porque é tudo perto lá em Marrocos e a entrada também é só apenas €1, portanto acho que é um sítio que também vale a pena vocês irem. Aqui um parênteses e falar um bocadinho daquele mito que existe, que as raparigas que vão para Marrocos, Marrakech, tendem a dar cobertas do chão até à cabeça e isso sem dúvida alguma que é um mito. Eu fui com duas amigas e que uma delas principalmente estava um bocado receosa por causa desse mito e a verdade é que Marrakech já está assim uma cidade bastante turística e bastante ocidentalizada e portanto, claro que vocês não vão andar na rua sem roupa nenhuma e isso tudo, mas isso também cá em Portugal também não podes andar na rua quase sem roupa, mas podem usar calções à vontade, podem utilizar tops, não podem utilizar, claro que não vão utilizar assim tipo decotes até ao umbigo, não é? Mas cá em Portugal, se tu também utilizares um decote até ao umbigo, claro que as pessoas vão olhar para ti, não é? O povo marroquino é assim um povo muito curioso e portanto tudo o que é novo eles olham e tudo o que é novo eles brincam um bocado com as pessoas, mas sem dúvida alguma que vocês podem andar à vontade desde que também respeitem a cultura. Se vocês vão entrar em sítios assim religiosos ou assim,
Claro que vocês devem se cobrir um bocadinho mais, mas isso cá em Portugal também não vais para a igreja de mini saia e com um top até ao umbigo novamente. Mas, portanto é isso, é completamente um mito e portanto fiquem tranquilos. Eu espero bem que este vídeo tenha sido útil, eu espero bem que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aqui em baixo um gosto e inscrevam-se também aqui no canal. Obrigado por estarem aí desse lado e até ao próximo vídeo.